Olá, seja muito bem-vindo. Estamos no 5º episódio da série de devocionais no livro de Provérbios. E já pegue sua Bíblia, versão NAA, para acompanharmos juntos. Eu estou colocando o texto aqui do lado, então você vai enxergar também aqui durante a leitura o texto na versão NAA. Mas se você quiser pegar sua Bíblia, pegar um café, para nós fazermos juntos, vai ser um prazer. Então, antes de começarmos o vídeo, quero lembrar para você já curtir, já comentar aqui embaixo. Isso impulsiona muito no YouTube. Já se inscreve no canal e também ativa o sininho para notificações, certo? Vamos à leitura da palavra. Estamos no 5º dia, no provérbio número 5. Temos ainda um longo caminho pela frente para conseguirmos ler todo esse livro de provérbios e meditarmos nele ao mesmo tempo. Vamos para a leitura então? Provérbios capítulo 5, advertência contra a imoralidade. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento, para que os seus lábios guardem o conhecimento. Então, o início desse provérbio ele começa nos chamando novamente, né, como aquele conselho paternal, para que nós demos atenção à sabedoria do sábio, para que nós prestemos atenção, para que nós dediquemos um pouco. O que é fato, não sei se você é assim, mas eu sou. Se eu não colocar o foco, o olhar, a atenção em algo, dificilmente eu consigo prestar atenção e guardar aquelas informações. Então, o que eu faço? Como eu já disse em alguns dos provérbios de vocês, eu costumo a rabiscar, anotar. Então, pode ver aqui que na minha versão eu já tenho anotado aqui umas coisas marcadas para que eu consiga firmar e guardar na minha cabeça com atenção aquilo que eu estou lendo. Então, existem estudos aí que dizem que nós temos uma janela de atenção de 10 minutos a 15 minutos. Hoje em dia, com o celular, com a internet, alguns dizem que essa janela de atenção caiu para 1 minuto, 2 minutos. Então, nós precisamos dar atenção à sabedoria para que nós possamos aprender o que o sábio quer nos dizer. Para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. Então é essa questão de internalizar, de colocar no nosso coração. A Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então os nossos lábios vão guardar as palavras do conhecimento. Então o nosso coração vai estar preenchido com a sabedoria do provérbio. Porque os lábios da mulher imoral destinam mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. A ideia aqui é que o pecado ele não aparece para nós como uma carranca do diabo, dizendo, eu vou te matar, eu vou te destruir. O pecado aparece como um ato onde nós temos certa vantagem. Perceba que a boca dessa mulher ela é como mel. O mel é algo doce. Dificilmente as pessoas não gostam de mel, né? Então, o mel é algo doce, que dá prazer, é algo viscoso, sabe? Tem a sensação. Então, o pecado aparece assim. Apareceu para Davi com Betseba na sensualidade do banho. Apareceu para Davi como se livrar de um possível crime de adultério, matando Urias. Então, o pecado vai aparecendo como algo que não é tão ruim quanto pode de fato parecer. Como Satanás tenta Jesus no deserto dizendo, faça um pão. O que tem de mais um pão? A não ser sair do propósito, desobedecer aquilo que o próprio Pai havia instruído Jesus. Então, o pecado ele aparece como algo doce, palatável, gostoso, porém, o seu fim é amargo como fel. Eu nunca esqueço de C. Riley, escreve no seu livro Santidade, ele coloca que nenhum veneno vem escrito no seu frasco, veneno, não beba, certo? Não é colocado num cálice de azeite, de óleo, não é colocado num cálice de algo amarguento, mas o veneno é colocado numa comida saborosa, num bolo saboroso. É colocado em locais onde nós vamos desfrutar sem que nós percebamos. E assim, de fato, é o pecado, assim que ocorre. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plano a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Então veja como é triste essa situação dessa mulher. Ela está andando errante, aquele que está andando com ela também, seguindo os seus passos, porque essa é a ideia de provérbios, né? Nós estamos seguindo o passo de alguém, e no caso, seguindo os passos da mulher imoral, nós estamos indo para um caminho que nós não conhecemos e que ele conduz à morte.
Agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho desta mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Nós temos que cuidar com as proximidades do pecado também. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Algumas pessoas elas se expõem de tal forma ao pecado que fica quase impossível de não cair. Por exemplo, você se expõe em um ambiente, curte, segue pessoas que postam constantemente fotos de biquíni, roupas sensuais, você olha vídeos assim, você está brincando no precipício do pecado. Você está se colocando tão próximo do pecado que é quase impossível que você não caia naquilo ali. Então, algumas pessoas agem assim e isso é imprudência, é necessidade, é falta de sabedoria. Então, veja como o sábio diz, afaste-se do caminho dessa mulher, fique longe da casa dessa mulher, não passe próximo desse caminho, nem pense nesse caminho, não pense em andar nesse caminho. Nós queremos vencer pecados, nós precisamos, às vezes, ser radicais com algumas coisas, para que nós possamos vencer aquilo de fato, abandonar de fato. Para que você não dê sua honra a outros, nem sua vida a homens cruéis. A ideia é que o adultério, ele pode levar à morte, você pode acabar morrendo, dando a vida para outras pessoas. Né? Para que os estranhos não se fartem de seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Né? Então, o pecado te leva à morte e à destruição e, de fato, um homem adúltero pode destruir a sua casa, pode perder a sua esposa, a sua esposinha, e de repente o outro cara vir casar com ela, criar seus filhos, amar ela. E reciprocidade também para mulheres. Uma mulher adúltera, o seu marido pode achar uma mulher santa, que ame ela, que ame ele, que dê bons filhos para ele, que faça um sexo maravilhoso com ele, e você vai perder o seu marido porque você não soube se guardar, não se afastou da casa do homem imoral. No fim de sua vida você ficará gemendo quando sua carne e seu corpo se consumirem. Talvez aqui a ideia é de alguma doença que seja ligada ao sexo, algo nesse sentido. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? Por que meu coração desprezou a disciplina? Então, essa ideia do ensino, do ódio, amor e ódio, elas estão sempre aparecendo na Bíblia, sempre comparações. Quando eu amo algo, eu odeio aquilo que é contrário, certo? Então, eu amo bebês, eu amo a vida, eu odeio o aborto. Eu amo Deus, eu amo a glória de Deus, eu odeio o pecado. Ao inverso também é o contrário. Se eu odeio a vida, eu odeio bebês, eu sou a favor do aborto. Se eu odeio a Deus, eu amo o pecado, então eu odeio a Deus. Então, há uma coisa muito clara. Como eu pude odiar o ensino. Às vezes as pessoas nem sabem disso, mas elas estão odiando, o coração delas não tem prazer naquilo, não tem amor por aquilo, e por isso não conseguem guardar os mandamentos. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa, no meio da congregação reunida. Então ele teve quase o testemunho destruído. Quase que aquilo, tudo que ele construiu como um homem, como uma mulher de Deus, foi perdido por causa de um beijo, de uma conversa, por causa de um pecado, por causa de um deslize. Aí, o contrário disso, né, o sábio vai orientar agora ao sexo prazeroso dentro do matrimônio. Então, beba água na sua própria cisterna e das correntes do seu poço. A ideia é que você tenha prazer com a sua esposa, com o seu marido. Beba a água da sua própria cisterna, ela é sua, você pode beber essa água, ela é límpida, ela não tem corrupção, ela é permitida, é lícita por Deus. Por que você derramaria suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Que seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa, gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo tempo, embriague-se com as suas carícias. Então eu não consigo entender como alguns homens trocam as suas mulheres, os seios das suas mulheres, as mulheres trocam os corpos dos seus homens por algo digital, por pornografia, por vídeo. Não é entendível, porque você não toca nos seios de uma mulher através da pornografia, você só imagina aquilo, mas você tem os seios da sua esposa, o seio da sua mulher, onde você pode beber, que a ideia é que você põe a boca ali. Eu sei que está ficando impróprio para menores, mas tudo bem. Então, essa é a ideia aqui. Meu filho, por que você andaria cego atrás da estranha e abraçaria os seios de outro? Perceba como é uma cegueira. Você não percebe, você está cego, você não está vendo
que você tem uma mulher à sua frente, você persegue um outro caminho da hipótese, da possibilidade. Enfim, é que eles abraçariam os seios de outra, da estranha, né? Estranha aliança também. Estranha tanto a aliança matrimonial quanto a aliança do Senhor, porque o Senhor repugna o adultério. E quando nós adulteramos, nós estamos quebrando a aliança, estamos saindo da aliança com o Senhor, e isso nos torna estranhos essa aliança. E de fato, estranho também aqui está ligado à condenação ao inferno, porque nós estaríamos nos relacionando com uma ímpia, com uma pessoa ímpia, com um ímpio, que não tem o Senhor, que não está em aliança com Ele. Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. O Senhor está sempre nos olhando. Enquanto o homem está cego atrás da mulher, Deus está olhando. Enquanto a mulher está cega atrás do homem adúltero, Deus está olhando. Deus está percebendo as motivações, sondando os nossos corações e vendo aonde estamos indo. Quanto ao ímpio e as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. É a ideia que o pecado ele nos amarra. Tem pessoas que se afundam tanto no pecado que elas estão amarradas, seja com drogas, seja com crimes, seja com coisas ilícitas. Então elas estão presas, amarradas. Por mais que elas sejam libertas da culpa do pecado, elas não conseguem fugir das consequências do pecado. E aí você tem que pensar, realmente, se você quer se afundar, lameaçar no pecado a ponto de ficar enredado, preso por ele. Versículo 23. Ele morrerá por falta de disciplina, pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. Então, duas vezes aqui é citado por disciplina, né? Você desprezou a disciplina no versículo 12, aqui no versículo 23, pela falta de disciplina. A disciplina é o meio pelo qual o Senhor corrige a nossa cegueira. A disciplina é o meio pelo qual Deus trabalha no nosso coração e nos livra da mulher imoral, dos pensamentos impuros, dos pecados que não nos são notórios. Como diz o salmista, limpa-me dos pecados que me são ocultos, aqueles a quais eu não percebo. Então, quando Deus estabelece a disciplina, e aí é uma coisa que nós precisamos entender, Deus não nos disciplina diretamente, mas Ele nos deu instituições de autoridade das quais nós somos disciplinados. Por exemplo, uma criança, ela é disciplinada principalmente pelos seus pais. Seus pais são a disciplina do Senhor na vida dela. No trabalho, a disciplina do Senhor pode ser o teu chefe. Ele que vai aplicar a correção quando você estiver errado. Na igreja, a disciplina do Senhor é dada por meio dos líderes, pastores, diáconos, e assim como na sociedade, a disciplina do Senhor é aplicada muitas vezes através da força policial e etc. Claro que há extrapolações a essa forma de pensamento, claro que sim, mas de modo geral, as autoridades, como diz Romanos 13, foram instituídas por Deus e elas são a mão do Senhor para corrigir e louvar aqueles que fazem bem. Certo? Lemos Provérbios 5, espero que o Senhor tenha abençoado sua vida. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, é muito importante. Deus te abençoe, que você seja um homem ou mulher sábia, para que a palavra de Deus se internalize em você e que nós possamos viver mais através da palavra. Amém?